sem dúvida, o maior privilégio que se possa ter condições de ser quem se quer ser, mas isso não está disponível para a maioria das pessoas, menos ainda para a maioria das mulheres. O Programa Esporte e Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto financiado pelo PUB, que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. A entrevistada de hoje é a professora doutora pela Unicamp, Larissa Galati, e a entrevistadora é a professora do Instituto Federal de São Paulo e membro do GPESP, Juliana Eloy. Olá, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Juliana Eloy. Hoje eu estou aqui para mediar mais um episódio do projeto de extensão Sociologia do Esporte ao Público, Universidade e Comunidade em Diálogo, um projeto que é coordenado pelo professor Renato Marques. O objetivo desse projeto é promover um canal de análise social sobre o esporte, dialogando com pesquisadoras, pesquisadores, profissionais do esporte, acadêmicas, acadêmicos, sobre temas relevantes que envolvem o esporte e a sociedade. A gente pode dizer que a ideia central do projeto é divulgar conhecimento científico que é produzido no contexto esportivo por meio de uma linguagem acessível a toda a comunidade. Essa é a segunda parte, que trata sobre a atuação de mulheres treinadoras com a professora Larissa Galati. A sua fala me faz pensar que isso é possível e a gente precisa dessa transformação da sociedade, né? Se a gente entende o esporte como um fenômeno sociocultural que vai interferir na sociedade ao mesmo tempo que dialeticamente a sociedade interfere nesse fenômeno, não tem como a gente pensar numa mudança no campo esportivo se não houver uma mudança mais ampla e mais profunda em toda a sociedade, né, Lário? E aí, pegando o gancho do que você falou agora, nesse último momento, que as histórias elas não cabem nos modelos, né? Alguns estudos recentes eles estão buscando analisar essas experiências construídas ao longo da vida de mulheres que ocupam essa posição de treinadora. Inclusive, fiz a leitura de alguns estudos do LEP, da treinadora de taekwondo, achei excelente, as treinadoras que atuam no futebol. E aí eu gostaria de ouvir de você. Qual é a importância de... Eu sei que você já falou alguma coisa aqui ao longo da nossa conversa, mas qual é a importância de investigar essas trajetórias de vida de mulheres treinadoras? Eu acho que um ponto muito importante, Ju, é a gente sair do campo do eu acho, parece que, e a gente poder contar a partir de quem construiu o caminho, quais foram esses desafios e quais são as possibilidades a partir daqui, para que não seja tão íngreme a subida para quem está vindo, né? Acho que a história ela é pouco valorizada e normalmente ela é contada a partir de determinados grupos e não é diferente quando a gente fala da trajetória de mulheres, né? Não é o grupo que tem os privilégios dentro do esporte, acho que quase nenhum cenário na nossa sociedade, né? E como você muito bem pontua, né? O esporte ele não é uma bolha, ele não está à parte, né? A gente não tem a vida, a sociedade e tem o esporte separado. Ele é parte dessa sociedade. E se a gente parar para pensar, o que passa muito na televisão? O esporte é uma das coisas que estão na vida das pessoas. Até quem não gosta, né, vai almoçar, está passando algum programa de esporte ali. Então, a gente preparar as pessoas para conviver melhor com esse fenômeno pode ajudar bastante nessas mudanças e da gente assumir que o esporte não é só um lugar que reflete, mas é um lugar também que constrói essas mudanças, né? Por isso que experiências educacionais dentro do desenvolvimento de praticantes em qualquer nível é fundamental, inclusive com atletas, né, que tem esse espaço de, se as mulheres são menos ouvidas, talvez as atletas sejam um pouquinho menos, elas têm um pouquinho mais de espaço para serem ouvidas, né, porque voz todas nós temos, mas nem sempre nós temos a possibilidade de ter a escuta, então batalhar por esses espaços de escuta, né, de conscientização, é fundamental dentro dessa brincadeira ou desse trânsito entre modelos e experiências, da gente compreender demandas, experiências particulares para propor soluções coletivas, né? Problemas complexos não têm soluções simples, não é em curto prazo, mas a gente precisa, algo que a gente tem aprendido também, é que muitas vezes a gente precisa ter os números na mão.
Porque quem está na gestão trabalha muito com números, e já me aconteceu, e mais de uma vez, de ouvir a famosa frase, né? Mas não está superado isso? Está superado onde? Para quem? Né? Quando a gente pega os números, está longe de estar superado, mas também não está parado. Né? As mudanças estão acontecendo e a gente precisa pensar em como acelerar. Então, pegar as experiências bem-sucedidas, pegar o que funcionou para algumas pessoas, não generalizar, mas pontuar aquilo que pode favorecer um grupo maior é fundamental. Né? Então, a gente já começa a ter mais estudos que olham para mulheres que estão no esporte de alto rendimento. Acho que a gente precisa olhar para mulheres que estão atuando como treinadoras no esporte de participação, nas ONGs, para quem faz o esporte escolar, o extracurricular, a gente também, ali também são menos mulheres, né? E a gente começa a ver também um olhar para essas diferentes mulheres, né? Como a gente já falou das mulheres negras, as mulheres deficientes, as mulheres trans, as mulheres de baixa renda. Como é que todo esse grupo ou esses diferentes grupos vão transitando ou sendo barradas, né, ao longo do caminho, para a gente tentando, a partir de evidências mais sólidas, dar suporte para ações que possam contribuir para que essa diversidade toda de mulheres possa ter acesso ao esporte, conviver com o esporte, se engajar com o esporte, quem sabe transformar o esporte, e se desejarem ser treinadoras, ter o mínimo de condições, né, estruturais, sociais, para poder trabalhar nesse processo. Acho que a gente pode ser tudo o que a gente quiser, acho que não é por aí. A gente precisa de condições para tentar ser aquilo que a gente quiser, sem dúvida. O maior privilégio que se possa ter é condições de ser quem se quer ser, mas isso não está disponível para a maioria das pessoas, menos ainda para a maioria das mulheres. Então, por isso que esse olhar carinhoso e, ao mesmo tempo, rigoroso para as trajetórias tem ajudado muito a gente a ser sensível dentro de um processo robusto que é a ciência, né? Fazer ciência com sensibilidade, mas com rigor que nos ajude a sustentar ações para modificar esse cenário. Acho que é um pouquinho isso que a gente tem tentado construir com suporte de tanta gente, de tantas organizações, né? Eu falo a partir do LEP, mas é uma rede, né, coletiva, e a gente tem aprendido muito também com estudos de outras universidades, com projetos como esse, né, como o Esporte Sociedade, o podcast, isso tudo tem um valor enorme, e vai fazendo com que o debate se expanda, né, se expanda para outros grupos, para mais pessoas, e que, quem sabe, mais pessoas se somem, né, a esse desejo de um ambiente diverso dentro do contexto esportivo e mais favorável e menos espinhoso aí para as meninas e mulheres. Excelente, Lari. E, bom, Lari, você falando, eu fui aqui pensando e fiquei curiosa, né? Como um dos seus temas, né, de pesquisa estão centrados ali na formação de mulheres treinadoras e de treinadores também. Como é esse contexto? Né? Quando a gente fala em formação de treinadores e treinadoras, em que pé que isso está aqui no Brasil? Queria que você falasse um pouquinho das suas experiências, das últimas experiências, enfim, para a gente entender um pouco de como está esse contexto, quem investe em formação para treinadoras, há uma diferenciação ali entre homens e mulheres nesse momento de formação, que buscam a formação continuada. Então, queria que você me falasse um pouquinho sobre isso. A gente tem olhado um pouquinho para esse cenário, né, e nos diferentes contextos em que acontece a formação. Então, como eu comentei, a gente está estudando o nosso próprio curso, entendendo essas experiências diferentes dos jovens homens e mulheres que temos aqui. A gente tem olhado também para o contexto, por exemplo, de iniciação esportiva. A gente foi acompanhar treinadores e treinadoras de iniciação de basquete. A gente fala, será que na iniciação também há diferença? E a diferença de formação é muito grande. As treinadoras de iniciação... E aí a gente foi entrevistar treinadoras, eu não vou lembrar certinho de cabeça não, mas acho que era quem tinha até 30 anos, quem tinha entre 30 e 50 anos, quem tinha mais de 50 anos, e tinha acho que dois ou quatro homens e mulheres em cada grupo, para a gente ver se ao longo do tempo também as pessoas foram vivendo experiências diferentes, né? E a gente vê que as mulheres em toda a trajetória tiveram que estudar muito mais. Então a gente tinha mais mulheres pós-graduadas, mais mulheres que participaram de grupos de estudos,
A gente vê que os homens tiveram mais chance de estágios interessantes, né? Ou seja, as portas dos clubes estão mais abertas para os homens que para as mulheres. Isso já para quem atua na iniciação esportiva. Por outro lado, quando a gente vai ver ONGs, as organizações não governamentais, que são mais recentes, a gente vê propostas bem interessantes de formação de treinadores e treinadoras. Enquanto os clubes parecem estar mais cristalizados em modelos tradicionais e em escolhas tradicionais também de profissionais que têm acesso aos cursos, a gente vê nas ONGs algumas pistas bem legais. A gente estudou a ONG da Magic Paula, que já se encerrou, né, que era o Passe de Mágica, como ela falou sobre isso, dá para expor. E a gente viu uma relação interessante entre a escolha de pessoas que têm identidade com o contexto em que o projeto acontecia, um propósito comum a ser compartilhado e uma ideia de comunidade aprendiz do próprio conjunto de coordenação, treinadores e treinadoras, estabelecerem estratégias para que esse propósito se transformasse em aula. Então, essa é uma proposta bem arrojada que a gente chama de ambiente social de aprendizagem, que às vezes os clubes, pelas suas estruturas mais tradicionais, não conseguem caminhar, né, para modelos mais flexíveis, e fica às vezes no curso, na clínica, que também são importantes, mas que precisam vir acompanhadas de reflexões que olhem para além do elemento físico e tático ou técnico, que são sim centrais no esporte, mas não são únicos, até porque os elementos histórico-culturais e socioeducativos também são do esporte, também são cruciais, né? O problema é que a gente desequilibra o valor que a gente dá. E aí a gente chega nos cursos de quem está ali no modelo federativo, né? E a gente vê uma dificuldade de chegada. A gente tem um desenho no Brasil do curso de educação física com um valor muito importante, né? Diferente de outros países do mundo, isso não é o contexto mais comum de ter que passar pela universidade. E a gente vê um movimento recente das confederações começarem a dar suporte para os seus programas de formação de modalidade, né? Então não dá para a gente esperar que o curso de educação física, mesmo de ciências do esporte, que é generalista, consiga ir a fundo nas diferentes modalidades, né? Até porque são mais de 45 falando só de movimento olímpico, e o esporte não se reduz ao movimento olímpico. Então não dá para fazer essa escolha. Então as modalidades precisam cuidar dos seus treinadores e treinadoras. E aí quando começa esse movimento, quem que tem uma remuneração suficiente para pagar para fazer um curso? Normalmente os homens são mais bem pagos que as mulheres, então menos mulheres chegam. As mulheres são menos estimuladas, as mulheres têm menos tempo porque têm outras atribuições. Então a gente começa a ver esse desenho e entender esse processo menos favorável. E aí vem as ações, né? Por outro lado, por isso que a gente tem que ir somando muitas organizações, né? Então, hoje a gente tem um convênio da Universidade Estadual de Campinas com o Comitê Olímpico do Brasil e a gente tem junto desenhado programas, né? Tem outras universidades envolvidas, a Federal de Santa Catarina também está nesse projeto. Então, a gente tem tem dado suporte para as confederações pensarem os seus programas, assim como o desenvolvimento de atletas, e aí a gente vai tensionando essa questão das mulheres. E aí, quantas meninas tem? Vamos fazer um levantamento? Vamos ver por que isso acontece? O que a gente pode sugerir? Quantas treinadoras tem? Levantamento, por que isso acontece? Como que a gente pode sugerir? E um programa do próprio Comitê Olímpico de formar coach developers, que são formadores ou formadoras de treinadoras e treinadoras, que tem um programa inicial que está abarcando 17 modalidades, e dentro dessas 17, 5 vão fazer um programa só para treinadoras. E aí vão trazer treinadoras das suas modalidades para passar por esse processo de mentoria, que a literatura indica ser bastante forte para fortalecer e romper crenças e construir outras. Então, a gente está experimentando todo esse movimento, é tudo muito recente, né? Mas, como a gente conversou no tópico anterior, vem sustentado em trajetórias, vem sustentado em modelos que vão nos dando pistas de como fazer isso com responsabilidade, e a partir desse feito, a gente vai olhar para essas novas trajetórias com sensibilidade, com carinho e com rigor, para tentar trazer novas sugestões. Então, o esporte ele é muito amplo, né? E a gente tem que estar sempre com essa perspectiva de olhar para essas diferentes possibilidades, né? Que em todas elas, né, em todos esses contextos, cenários, mulheres ainda precisam de um olhar mais carinhoso para terem, no mínimo, as mesmas possibilidades. A gente ainda não está falando de nada além para possibilidades semelhantes para construir o percurso, o caminho ou a liderança que seja própria de cada mulher, né? E não em comparação com outros grupos que chegaram antes. Até para a gente não cometer os mesmos erros, né? Para a gente construir a partir do aprendizado do que é o esporte hoje e tentar fazer um esporte melhor, né? Mais adequado, mais agradável e
e ainda cada vez mais inspirador para as pessoas. Que é por isso que a gente está aqui, né? De alguma maneira, o esporte tocou a gente pelo caminho. Exatamente, Lari. E acho muito legal, né, essa experiência que você compartilha do convênio entre as universidades e as confederações. Acho que há um papel social, uma função social da universidade, né? Assim como o próprio projeto se propõe aqui nas entrevistas, estreitar, aproximar esse diálogo do científico, né, com o público em geral. Acho que são esses os caminhos que a universidade precisa construir mesmo, né, Lari? Sair das paredes, né? Professora Larissa, bom, já encaminhando para o final da nossa entrevista, caso eu não tenha abordado algum ponto que você considere importante, eu deixo aberta a palavra para que você possa compartilhar os comentários finais, tecer algumas considerações, então fica à vontade. Acho que eu vou só aproveitar esse seu último gancho, acho que foi super legal, super completo, a gente foi para tantos temas, assim, mas aproveitar esse seu último gancho e considerar que é um projeto de extensão de uma universidade, né, da Universidade de São Paulo, do quanto é importante a gente compartilhar quais são os diferentes papéis da universidade, né? As pessoas às vezes acham que a universidade oferece aula e ponto. Ela oferece aula e muitos pontos, né? Tudo isso que a gente conversou aqui são pesquisas desenvolvidas em universidades públicas do país, né? A partir de estudantes de graduação e pós-graduação que têm esse suporte social para estabelecer com muita qualidade e em igualdade com o mundo. Acho que essa é uma outra mensagem muito importante. As nossas universidades hoje não conversam com outras universidades só para aprender, conversa para ensinar também, troque a palavra. Se a gente fala um pouquinho de uma herança colonial, né? A gente vem sempre querendo aprender com outros, não, a gente trabalha junto, a gente troca e a gente ensina muita coisa a partir do que tem sido feito aqui. E é fundamental a gente conversar. Eu não tenho nem falado mais em paredes, em muros, eu estou tentando só pontes, né? Às vezes a gente cai no rio, o jacaré morde mesmo, mas é esse olhar aberto de parceria, de troca, de construção, né? Desde a prefeitura de Limeira e Ribeirão Preto, por exemplo, que são as cidades onde nossas universidades estão, uma ONG próxima ali no bairro que a gente está, até o Comitê Olímpico do Brasil, até o Ministério do Esporte, todo esse conjunto de organizações são o esporte, né? E mais do que isso, o esporte são as pessoas. Então, se pelas organizações a gente conseguir se conectar, a gente vai se fortalecendo e a gente vai conseguindo fazer ações que tendem a impactar mais, né? A gente sabe que o trabalho de formiguinha ele é importante, ele é necessário, mas a gente precisa mais do que isso para construir as mudanças. As mudanças exigem muita articulação e a universidade é um ponto de uma autonomia diferente de qualquer outra entidade que se envolve nos processos, né? A gente tem também as nossas burocracias, os nossos processos e principalmente a nossa responsabilidade social, especialmente nós que somos de universidades públicas, mas a autonomia científica que a gente tem, a liberdade para ousar a partir, claro, da ética e da responsabilidade científica, isso é único, né? Acho que isso é muito valioso e a gente consegue, justamente por isso, propor novas práticas e depois analisá-las, avaliar e construir mais caminhos, né? Então, quero parabenizar muito pelo projeto, pela possibilidade da gente compartilhar, tanto com quem é da universidade como de quem não é, né? A amplitude de ações que são feitas dentro da nossa instituição, da nossa casa, e dizer que a gente está sempre aqui aberta, né? Para somar, para continuar trocando, como nesse caso, né, a gente já tem aqui bastante parceria, bastante trabalho junto entre a USP e a Unicamp, e a gente vai sempre somando forças, né, que a gente vá ampliando aí os caminhos, os horizontes e possibilitando que mais pessoas possam ser aquilo que querem ser dentro do nosso alcance aqui, especialmente a partir do convívio com o esporte. Então, muito obrigada mesmo pela possibilidade, pela sorte de ganhar um espacinho para ser ouvida dentro desse projeto tão bonito, com tantas pessoas incríveis que estão passando por aqui. Professora Larissa, quero te agradecer enormemente, um grande privilégio e honra poder te ouvir, poder conversar com você sobre um tema tão caro, tão relevante, né?
e saber um pouco sobre as contribuições que você, o grupo de pesquisa, o LEP, né, vem desenvolvendo. Então, um momento para a gente compartilhar, né, esses dados e essas construções, e como você mesmo mencionou, né, a universidade ela é responsável pelos processos de ensino e aprendizagem, pelos processos de produção de pesquisa e por projetos de extensão, né? Então, é pesquisa, é ensino, é extensão, então que a gente possa, de fato, explorar essa potencialidade máxima que a universidade e a universidade pública podem e devem promover para toda a sociedade. Então, você é um ganho muito grande para todos nós, para toda a comunidade que estuda a pedagogia do esporte, que estuda mulheres, o desenvolvimento de atletas e mulheres e treinadores. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo aceite de participar aqui hoje com a gente, pela total disponibilidade, pelo diálogo aberto, e gostaria de dizer que eu admiro demais o seu trabalho, então sempre é um grande aprendizado poder estar com você e compartilhar esses momentos de diálogo. Muito obrigada, e em nome do professor Renato e de todos os membros e membras do projeto de extensão Sociologia do Esporte ao Público, Universidade e Comunidade em Diálogo, deixo aqui um abraço e até uma próxima, né? Fica já um próximo convite para dialogarmos mais. Até lá. Um grande abraço, muito obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com a sua participação.